Kiev enfrenta nova onda de tensão e incerteza. Nos últimos dias, o parlamento ucraniano, um dos principais símbolos do poder legislativo do país, sofreu um ataque de alta precisão realizado por drones avançados. O edifício, conhecido como Rada Suprema, foi gravemente danificado, evidenciando a vulnerabilidade das estruturas centrais do governo ucraniano. Observadores apontam que a ação não foi aleatória, mas sim parte de uma estratégia cuidadosamente planejada para transmitir uma mensagem política clara. O momento delicado que o país atravessa, com defesas fragilizadas e uma população cada vez mais pressionada, só amplifica os efeitos desse evento. A situação em Kiev é agravada por uma série de ataques consecutivos que atingiram alvos estratégicos e criaram uma sensação de insegurança generalizada. Entre os locais atingidos, destaca-se o aeródromo militar de Balil Kobo, fundamental para as operações aéreas ucranianas. A destruição da pista de pouso e dos tanques de combustível comprometeu severamente a capacidade de resposta das forças armadas. Há rumores de que aeronaves fornecidas por aliados ocidentais, como os F-16, estavam estacionadas no local, embora isso ainda não tenha sido confirmado por fontes oficiais. Outro ataque significativo foi direcionado ao Banco Nacional da Ucrânia, localizado próximo à sede presidencial em Kiev. O impacto na estrutura, que já enfrenta desafios devido à proximidade com outros alvos estratégicos, sublinha a crescente dificuldade do governo em proteger suas principais instituições. Enquanto isso, a população sofre com interrupções regulares no fornecimento de serviços básicos, como energia elétrica e água potável, o que torna o cotidiano ainda mais desafiador e contribui para o aumento da tensão social. Em outra frente do conflito, a captura da aldeia de Shevchenko, na direção de Kurov, garantiu à Rússia acesso a um dos maiores depósitos de lítio da Ucrânia, com reservas estimadas em 13 milhões e 800 mil toneladas. Este recurso é altamente valioso no contexto atual, especialmente devido à crescente demanda por baterias e tecnologias sustentáveis. O controle desse depósito não apenas impacta a economia ucraniana, mas também afeta diretamente os planos de transição energética de vários países europeus que dependem desse material. As forças russas também demonstraram habilidade tática ao implementar cercos conhecidos como bolsões estratégicos, que isolam unidades militares ucranianas, limitando seu acesso a suprimentos e reforços. Esses bolsões tornam-se zonas de intenso bombardeio, enfraquecendo as defesas e dificultando qualquer tentativa de fuga ou reorganização. Relatos locais indicam que pequenos grupos de soldados tentam escapar sob a cobertura da noite, mas enfrentam constante vigilância e resistência, evidenciando o alto nível de coordenação das forças russas. A estratégia russa não se limita ao campo militar. Ao combinar ataques diretos a infraestruturas essenciais com o controle de recursos naturais, Moscou enfraquece o esforço de guerra ucraniano em múltiplos níveis. A destruição parcial do parlamento não é apenas um golpe simbólico, mas também um ataque direto à autoridade do governo. A perda de recursos estratégicos, como o lítio, adiciona uma camada econômica ao conflito, dificultando ainda mais os esforços de recuperação da Ucrânia. A situação internacional coloca a Ucrânia diante de desafios significativos para transformar o apoio recebido de nações ocidentais em resultados concretos. Apesar do envio contínuo de equipamentos e recursos financeiros por parte de aliados como Estados Unidos e países da Europa, as dificuldades no campo operacional persistem. Um dos principais fatores é a habilidade de adaptação das forças adversárias, que têm explorado vulnerabilidades estratégicas e desenvolvido abordagens mais eficazes. Esse cenário destaca a complexidade de enfrentar um conflito em constante evolução, onde avanços tecnológicos desempenham um papel fundamental. Entre as tecnologias empregadas, o uso de veículos não tripulados para ações de alta precisão tem sido um diferencial notável. Essas ferramentas têm permitido realizar operações com um impacto significativo, contornando barreiras defensivas e ampliando o alcance estratégico.
A capacidade de realizar ações direcionadas, com menor exposição de recursos e pessoal, ilustra como a tecnologia está redefinindo o conceito de eficiência no campo de batalha. Para a Ucrânia, isso representa um obstáculo adicional, exigindo respostas que muitas vezes dependem de sistemas ainda em fase de integração ou desenvolvimento. Além das questões militares, o impacto desse conflito reflete diretamente nas condições de vida da população. Em muitas regiões, a infraestrutura básica está severamente comprometida. Apagões frequentes, interrupções no abastecimento de água e dificuldades no acesso a alimentos têm se tornado parte do cotidiano. Essas condições não apenas afetam a qualidade de vida, mas também minam a resiliência coletiva e individual, tornando a recuperação mais desafiadora a longo prazo. A escassez de recursos essenciais está alimentando um clima de incerteza e ansiedade generalizada. Famílias enfrentam dificuldades crescentes para manter uma rotina minimamente estável, enquanto os esforços para restaurar serviços básicos enfrentam constantes interrupções. Em paralelo, a falta de segurança em áreas críticas cria um ciclo de instabilidade que afeta desde a economia local até a capacidade de reconstrução. Especialistas em dinâmica de conflitos alertam que esses fatores podem ser explorados como parte de estratégias que vão além do campo físico. O desgaste psicológico, combinado com o impacto direto nas condições de sobrevivência, é frequentemente usado para desestabilizar populações e enfraquecer a capacidade de resistência. Essa abordagem, ao mesmo tempo sutil e eficaz, sublinha a complexidade das operações modernas, onde o impacto emocional e social desempenha um papel tão importante quanto as ações militares diretas. Nesse contexto, as perspectivas de curto e médio prazo para a Ucrânia permanecem desafiadoras. Enquanto esforços diplomáticos e logísticos buscam soluções, a reconstrução de sistemas e a restauração da normalidade enfrentam barreiras significativas. No entanto, a determinação da população e o apoio internacional contínuo oferecem um contraponto, indicando que a resiliência e a adaptação serão fatores cruciais na busca por estabilidade em um cenário tão incerto. À medida que o confronto se intensifica, ações como o ataque à Rada Suprema ilustram a complexidade e a profundidade do conflito. Cada movimento militar traz consequências que transcendem a destruição física, afetando diretamente as esferas política, econômica e social. O controle de recursos como o lítio não só enfraquece a economia ucraniana, mas também repercute em países que dependem dessas matérias-primas para sustentar suas indústrias tecnológicas. O cenário atual destaca a precisão e a capacidade de adaptação das forças russas, que utilizam uma abordagem meticulosa para enfraquecer a Ucrânia em todos os aspectos possíveis. O ataque ao parlamento simboliza mais do que um dano físico. Ele representa uma declaração de intenção, projetada para questionar a estabilidade e a resiliência de um governo que enfrenta múltiplos desafios em um dos períodos mais críticos de sua história.